Obrigado, eu tinha esquecido. Agora tá gravando, não tá? Apareceu aí? Sim. Beleza, voltando aqui, ó. Ah, Obrigado por avisar, tinha até esquecido, ainda bem que tá no início. Então, olha só, então nessa figura geométrica aí, nós temos uma figura que, no caso, ela temos uma plana, que seria o desenho na folhinha, e temos a não plana, que o garoto consegue tocar. Tranquilo? Então, a ideia é essa, né? Nós estamos falando, no caso, de 3 dimensões, aquilo que a gente consegue tocar, e 2 dimensões, aquilo que a gente não consegue tocar. Por exemplo, a TV da nossa casa, ela está em segunda ou em terceira dimensão? A imagem da TV. A imagem da TV, Segunda. ela está em 2 dimensões. Mas se a gente colocasse um óculos de 3D, não me daria a impressão que eu conseguiria tocar nos personagens da televisão? Então, a partir do momento que eu coloco o óculos 3D, eu posso dizer que aquela figura ela deixou, né, que a imagem da televisão ela deixou de ser não plana. Então, ela está em terceira dimensão. Avançando mais um pouco, nós temos outros exemplos aqui, ó, de figuras não planas que está em terceira dimensão. Uma laranja, que ela lembra uma esfera, uma pequena esfera aí, ó. Eu posso dizer que essa laranja ela é o quê? Não plana. Por quê? Porque eu consigo tocar. Uma imagem aqui de um creme dental, de um chocolate, também eu posso dizer que ela é uma figura geométrica não plana. Isso daí eu tenho certeza que vocês estão tirando de letra. Agora, olha só essa imagem da Catedral Metropolitana de Brasília. Alguém já viu essa de perto? Alguém já visitou esse monumento aí de Brasília? Esse é o monumento criado pelo nosso arquiteto, Oscar Niemeyer. Essa figura ela é uma figura geométrica não plana. Por quê? Porque ela está contida em mais de um plano. Por exemplo, o chão dessa catedral, ela está num plano bem aí, ó. Então, o chão da catedral, ela está num piso aí que ele é plano. Mas olha só, ela tem uma altura. A partir do momento que ela tem uma altura, ela deixa de ser o quê? Não plana. Ela deixando de ser não plana, certo? Eu consigo dizer, eu consigo afirmar que é uma figura que está em 3 dimensões, beleza? Falado isso daí, então a gente conseguiu entrar em um consenso do que é 2 dimensões e o que é 3 dimensões. Entendido isso, vamos chegar agora no objetivo da nossa aula, que é compreender sólidos geométricos, né? E os sólidos geométricos, olha só, sólido, aquilo que é sólido, sólido geométrico, tudo tem uma geometria. Então, isso daqui eu posso dizer que é um sólido geométrico. Essa minha canecazinha aqui também, ó, ela é um sólido geométrico aqui, ó. Eu consigo tocar nessa minha caneta, né? Ou nessa minha caneca. Essa minha caneta aqui também eu posso dizer que ela é um sólido geométrico porque eu consigo tocar. Então, a partir de agora, nós vamos entrar na nossa terceira dimensão e vamos falar só de elementos que está em terceira dimensão. Então, ele fala ali que os sólidos geométricos são figuras não planas, então, se é não planas, ó, eu posso tocar. E essas figuras, elas são classificadas de 2 modos diferentes. É o que nós chamamos de poliedros e de corpos redondos, certo? Então, vamos entender, no caso, o que seria esse poliedro e o que seria, no caso, esses corpos redondos. Então, são 2 tipos de figuras em 3 dimensões que a gente tem. De um lado, o poliedro, e de outro, corpos redondos. E o próprio nome para corpos redondos, ele é bem sugestivo, né? Por exemplo, voltando aqui, essa minha caneca, ela é um poliedro ou é um corpo redondo? Por mais que vocês não saibam o que é poliedro, mas por vocês verem que essa minha caneca bem aqui, ó, ela é arredondada, você vai falar, olha, professor, eu não sei o que é poliedro, não, mas eu sou mais dizer que essa sua caneca é um corpo redondo porque ela é redonda, certo? Então, é meio que intuitivo essa nossa noção que a gente vai ter desse conteúdo. Então, olha só, o que são corpos redondos? Tem a sua principal característica, uma superfície arredondada. Olha só, uma esfera, uma laranja, uma maçã, uma roda de um carro, né? Uma pilha, um cone aqui, ó, um cone é o quê? Uma casquinha de sorvete. Então, toda vez que vocês se depararem com alguma coisa que vocês conseguem pegar, conseguem tocar,
certo? E for, né, arredondada, vocês podem dizer que isso é um sólido geométrico denominado de corpus redondo. Tá vendo aqui, ó, que a esfera, ela é o quê? Arredondada. Esse cilindro aqui, ó, no caso aqui, essa pilha, ela tem o quê? Um formato arredondado. Voltando, a minha caneca, se a gente olhar assim, ó, ela é o quê? Arredondada. A mesma coisa dessa minha casquinha aqui de sorvete, né? Ela tem essa base dela aqui arredondada, então eu posso dizer que ela é um corpo redondo. Dúvidas? Podemos seguir? Então, eu vou passar aqui, ó. Agora, poliedro. A palavra poliedro, ela deriva aí do grego, de uma palavra grega. Então, se a gente pegar a palavra poliedro e quebrar ela em duas, ó, eu quebrei ela aqui inicialmente, ó, em poli, certo? E depois em edros. O que significa poli? Poli significa muitos. Então, ó, o prefixo poli significa muitos. A palavra edros, edros significa o quê? Faces. Então, um poliedro, ele tem o quê? Muitas faces. E olha só, ele tem como principal característica ter faces planas. Então, veja bem, um poliedro é uma figura que está em 3 dimensões, certo? E ele tem muitos lados. Então, face é a mesma coisa que lados. Então, olha só, esse bloco retangular, que é uma caixa de sapato, isso bem daqui, ó. Uma caixa de sapato é o quê? Um poliedro. Por que uma caixa de sapato é um poliedro? Porque ele é um... Oi? Dúvidas? Não, foi só um barulhinho, né? Então, olha só, por que eu posso dizer que a minha caixa de sapato é um poliedro? Justamente porque ela tem muitos lados, ou então muitas faces. Tranquilo? Olha só esse meu cubo aqui, ó. Esse meu cubo aqui, que é o... Eu esqueci, é o... Como é que fala? Esqueci o nome dele. Alguém lembra o nome desse joguinho aqui? É cubo mágico. Cubo mágico. Isso, nós temos o cubo mágico. O cubo mágico, eu posso dizer que ele é o quê? Um poliedro. Por quê? Porque ele tem muitos lados. Então, ele tem muitos lados, é um poliedro. O mesmo fato acontece aqui, ó, com a minha pirâmide. A minha pirâmide também é um poliedro, por quê? Porque ela tem muitos lados. Se a gente voltar lá para o GeoGebra, olha só, eu tenho aqui um poliedro. Por quê? Porque tem 1, 2, se eu virar aqui, ó, 3, 4, né? 3, 4, 5. Ela tem o quê? 5 lados. Então, esse meu poliedro, certo? É um poliedro que tem 5 lados. E o lado nós chamamos de quê? De faces. O nosso lado chamamos de face. Voltando para o slide, certo? Já os poliedros, no caso aí, eles podem ser definidos de 2 modos distintos, certo? Que 2 modos distintos os poliedros podem ser definidos? Eles podem ser definidos em prisma e pirâmide. Então, olha só, nós temos ali, ó, os corpos redondos, certos? E os poliedros, corpos redondos e poliedros. Corpos redondos, tudo aquilo que for arredondado, corpos redondos, pronto e acabou, certo? Agora, os poliedros, ele pode ser definido em 2 tipos, pirâmides e prisma, certo? Agora, olha só, vamos olhar a característica geral de um poliedro. Essa figura aqui é um poliedro. Então, olha só, todos os pontinhos, todas as quinas, olha só, aqui tem uma quina, aqui tem outra quina. Se vocês olharem agora para o computador que vocês estão assistindo, ele é um poliedro, não é? Ele é um poliedro e bem aqui no cantinho eu tenho o quê? Um vértice. Então, todas as minhas quinas, que são pontos, eu vou falar que todas essas minhas quinas são o quê? Vértice. Todas as linhas que ligam um ponto a outro, nós conhecemos que isso se chama segmento de reta. Mas nós chamamos agora de quê? De aresta. Então, as minhas quinas eu vou falar que são meus vértices. As minhas linhas que ligam um ponto no outro eu vou chamar de aresta. E os meus lados eu vou chamar de quê? De face. E aí a gente pode vir aqui, ó, para o GeoGebra, certo? E eu vou apagar essa figura bem aqui, ó, criar uma nova, não gravar. E aí, por exemplo, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, um cubo. Eu vou pegar esse cubo bem aqui, deixa eu ajeitar melhor aqui essa figura, certo? Agora eu vou vir aqui, ó, eu peguei um cubo, vou desenhar um cubo aqui, ó. Então eu tenho esse, deixa eu apagar, que ele ficou feio esse, né? Vou desenhar esse cubo que tá bem aí, certo? Agora eu vou só
mover ele aqui para a gente visualizar ele melhor. Agora eu vou dar um zoom, certo? Agora, olha só, eu tenho esse meu cubo aí. Vou girar ele aí, ó. Tá vendo? Olha só. Vocês conseguem observar o ponto A, o ponto B, o ponto F, o ponto E, o ponto H, o G, certo? Tem o D também aqui, ó. Temos essa figura aí. Agora, olha só. Vocês conseguem ver que ele tem quina? Ele tem essa quina, ele tem essa outra quina, essa outra quina, essa outra quina lá. Lá embaixo nós temos mais 4 quinas. Então, eu vou dizer que essas quinas, elas são chamadas de quê? De vértice. Beleza? Agora, vocês estão vendo essas linhazinhas aqui, ó? Essas linhazinhas que estão bem aqui, que estão pontilhadas. Essas linhazinhas nós chamamos de arestas. Então, essas linhas nós chamamos elas de aresta. E na hora que eu coloco para rotacionar, né? Na hora que eu coloco aqui para rotacionar, deixa eu colocar ele aqui para rotacionar. Na hora que eu coloco, ele não quer ir rotacionar, né? Então deixa aqui. Na hora que eu coloco ele para rotacionar, eu vejo o que? As minhas faces. Então, olha só, os meus lados eu chamo de face. Até esse lado aqui de baixo, aqui, ó, ele de cabeça para baixo, eu chamo ele de face. E aí eu posso contar as minhas faces e até colocar uma coloração para ela. Por exemplo, ó, vou colocar mais escuro, vou colocar uma face laranjada aqui, certo? Para esse outro lado aqui, ó, eu posso colocar uma face, deixa eu ver aqui, mais escura, vermelha. Se eu quiser colocar aqui também uma face verde aqui, ó, deixa eu colocar um verde mais escuro. Eu posso colocar esse verde. Posso também vir aqui, ó, e selecionar mais cores, e seleciono um tanto de cores que eu quero. Deixa eu ver aqui um rosa forte aí, ó. Ficou muito forte. E aí eu tenho todas essas figuras. Então, o que eu mudei de cor, né, que foi os meus lados, as minhas faces, eu chamei esses meus lados e essas minhas faces aí. Ou eu chamei os lados de faces, beleza? Voltando aqui. Então, as minhas quinas eu chamo de vértice, as minhas linhas que ligam um ponto a outro eu chamo de aresta, e os meus lados eu vou chamar de face. Então, olha só, como que eu havia dito, ó, os poliedros podem ainda ser classificados em prisma e pirâmide, certo? Então, as pirâmides, olha só, o que define uma pirâmide? Uma pirâmide, todos os lados, certo? Todos os lados que não são planos, ele tem um vértice em comum. Então, olha só, toda vez que eu ver uma figura geométrica, um sólido geométrico, sempre, todos os lados vai ter o quê? Um pontinho em comum. Deixa eu voltar aqui, avançou. Ele tem um ponto em comum. Veja bem, olha só, esse meu lado bem aqui, que é um triângulo, esse meu lado, que é um triângulo, ele tem o quê? Ele tem esse pontinho lá em cima, que é o meu vértice em comum ao quê? A esse meu outro lado. Trazendo isso daqui para o GeoGebra, olha só, vou abrir um novo aqui, ó, não gravar, certo? Eu vou abrir um novo, colocar aqui uma janela 3D, certo? E vou desenhar aqui novamente a minha pirâmide. Vou desenhar aqui novamente a minha pirâmide. Então, essa minha pirâmide, ela vai ter essa base aqui plana, certo? Agora, veja bem, todos os lados dessa pirâmide, ela não tem esse ponto que eu estou mexendo aqui em comum. Então, a característica da pirâmide é essa, que todos os seus lados que vão ter uma altura, ele tem um ponto em comum. E esse ponto está lá no número 4. Então, a característica de uma pirâmide é sempre ter o quê? Esse ponto aqui em comum. Todos os meus lados, olha só, esse lado, ele tem algo em comum com esse outro meu lado. O que ele tem em comum? Esse vértice lá, que no caso é a altura, né? Então, esse vértice aqui é o que faz essa figura ser uma pirâmide, porque ele é comum a todos os lados. Entendido isso? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Deixa eu olhar aqui no chat. Tem alguma pergunta? Vocês estão conseguindo compreender? Certinho? Então, entenderam o que é uma pirâmide? Sim? Quer que eu volte a alguma coisa? Então, beleza, né? Vamos avançar. Então, olha só, a pirâmide ela tem um vértice em comum, que é aquele pontinho lá em cima. Falado isso, vamos falar agora do prisma, né? Então, olha só, o poliedro,
ele pode ser classificado em prisma e pirâmide. A pirâmide foi o que eu acabei de falar. Agora, o prisma. Um prisma, a gente vai identificar um prisma da seguinte maneira. Os seus lados, ele sempre vai ter um lado igual ao outro. Então, veja bem, olha só essa parte de baixo aqui, ó. A minha base desse sólido geométrico, desse paralelogramo aqui, ó. O meu chão, que é essa parte aqui, onde é que eu estou passando a seta do mouse, ele é igual a quem? O meu teto. Olha só, essa lateral aqui, ó, dele, essa lateral é igual o quê? Essa minha outra lateral. Mas para ficar mais fácil, eu vou mandar lá para o GeoGebra, certo? E agora eu vou apagar essa pirâmide aqui. Deixa eu apagar essa pirâmide. Deixa eu criar uma nova pirâmide aqui, ó, nova, não gravar. Vou colocar aqui. Agora eu vou vir bem aqui, ó, para a gente entender, no caso, o que seria um prisma. Veja bem, eu vou clicar aqui nesse cubo e vou criar esse cubo bem aqui. Esse cubo eu falei que ele era um prisma. Por que que ele é um prisma? Porque ele tem, olha só, essa parte de baixo bem aqui, ó, tá vendo? Essa parte de baixo, ela é igual ao quê? O meu teto. Então, aqui eu estou vendo o meu teto agora, tá vendo? Ó, aqui é o meu teto. E a minha parte de baixo, certo? Agora, ó, o meu teto lá em cima. E agora eu vou ver minha parte de baixo. A minha parte de baixo é igual ao meu teto. É igual? Então, é um prisma. Agora, veja bem, se eu olhar essa lateral aqui, ó. Essa minha lateral, ela é igual ao quê? Essa minha outra lateral, que é igual, por sinal, à minha outra lateral, que é igual, por sinal, à minha outra lateral. Então, o que que ele define como prisma? Os prismas, eles possuem as laterais sempre retangulares, certo? Então, as laterais não pode ser um triângulo, porque um triângulo é, no caso, uma pirâmide. Então, os prismas, ele tem todas as suas faces laterais retangulares e suas bases são idênticas, ou seja, o meu chão é igual ao meu teto. Se o meu chão for igual ao meu teto e os meus lados forem todos iguais, eu vou dizer que isso daí, no caso, é um prisma, belezinha? Então, avançando um pouco mais, nós temos vários exemplos aí de prisma. Olha só, de prisma e pirâmide. Veja bem, aqui nós temos esse hexágono aqui, hexágono, deixa eu ver quantos lados tem, ó. 1, 2, 3, isso, tem 3 lados. Então, aqui eu vou dizer que é um prisma hexagonal. E não se preocupa com a nomenclatura agora não, que a gente vai aprender a dar nome a cada um desses. Agora, olha só, essa segunda figura aqui, ó, eu tenho uma pirâmide. Consegue ver a diferença entre prisma e pirâmide? Olha só, essa minha pirâmide, ela tem uma base, no caso aqui, ó, que é um hexágono. Por que hexágono? Porque tem 6 lados, certo? E ela tem as suas laterais todas iguais, e além de ter as suas laterais todas iguais, ela tem o quê? Um ponto lá em cima, que é um ponto em comum para todas as laterais. Quando isso acontece, eu defino isso daí como uma pirâmide. Agora, olha só, isso daqui é uma pirâmide, essa terceira imagem? Não é uma pirâmide. Se não é uma pirâmide, é o quê? É um prisma. Veja bem, olha só, o meu teto, que é a tampa aqui da caixa, é igual ao quê? O meu chão. E minhas laterais, elas são o quê? Iguais. As minhas laterais opostas, elas são o quê? Iguais. Então, esse lado é igual ao outro lado, e esse meu outro lado aqui é igual ao outro. Já nessa minha quarta imagem aqui, eu tenho o quê? Uma pirâmide. Essa pirâmide tem a base quadrangular. Então, ela tem essa base bem aqui, ó. No caso, é um quadrado. E todos os seus lados têm o quê? Algo em comum. O que que eles têm em comum? Aquele vértice lá em cima. Aqui eu tenho um outro cubo. E esse cubo, veja bem, o meu teto é igual ao meu chão. Como o meu teto é igual ao meu chão, eu vou dizer que isso daí é um prisma. E minhas laterais opostas, elas são o quê? Iguais. Então, eu defino como prisma. Aqui também eu tenho uma pirâmide. Essa pirâmide, ela tem a sua base triagonal. Então, essa minha base é triagonal e ela tem esse pontinho lá em cima que deixa aí essa imagem toda igual.
Compreendido? Deixa eu voltar aqui no chat, ver se alguém tem alguma dúvida. Dúvidas? Vou escrever aqui, ó. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Tá tranquilo? Tá fácil de compreender? Quanto a gente consegue, né, ver essas imagens aqui, essas imagens, elas estão bastante estão bastante no nosso dia a dia, certo? Quando elas estão bastante no dia a dia, fica fácil ter essa absorção do conteúdo de forma mais fácil, porque todas essas imagens aí tem muito no nosso dia a dia. Depois disso, pessoal, nós temos o que chamamos de planificação. O que é a planificação? É como se eu pegasse, imagina uma caixa de sapato. Você pega uma caixa de sapato e abre ela toda. Então, olha só, você tirou a tampa, abriu a tampa. Você foi lá com a tesoura e começou a cortar ela todinha. Você deixou ela toda plana. Por isso que damos o nome de planificação. É quando a gente pega um sólido geométrico que está em três dimensões, e a gente só consegue fazer uma planificação em figuras que está em três dimensões, no caso, em sólido geométrico. Nós pegamos uma caixa de sapato, certo? Tiramos a tampa, pegamos uma tesoura e recortamos todos os lados. Quando a gente recorta todos os lados, ela fica aberta, igual essa figura aqui, ó. Então, veja bem, ele foi lá, tirou a tampa dela está aqui, ó. Essa outra parte aqui é o quê? É o chão desse poliedro, certo? E cada um desses retângulos aqui, ó, corresponde ao quê? Um lado. Então, ele fez essa planificação dessa figura. O que eu quero que vocês saibam em relação à planificação? Eu quero que vocês olhem para uma figura, por exemplo, um exercício, ele vai dar esse poliedro. E aí ele vai colocar vários exemplos, né, de planificação, e aí você tem que ligar um ao outro. Por exemplo, esse daqui corresponde a esse. Agora, olha esse daqui, ó, a planificação desse poliedro C. Esse poliedro C, olha só, ele tirou a tampa, que corresponde aqui. Olha só, o chão desse poliedro C está bem aqui. As laterais dele, ele abriu, ó, como é que ficou? No caso, isso daí seria a planificação desse meu poliedro. Ah, professor, faz no GeoGebra. Será que dá certo no GeoGebra? Olha só. Vou vir aqui, ó, nessa figura, e vou vir nessa parte bem aqui, ó, que está escrito, ó, planificação. E clico nesse meu poliedro. Na hora que eu clico no poliedro, olha só o que acontece. Vamos pegar aqui, ó, nesse meu poliedro, olha o que acontece. Ele está planificado. Veja bem, eu peguei a tampa dele. Cadê a tampa dele? A tampa dele, ó, olhando ele de cima, aqui, ó, a tampa dele é essa. Então, a tampa dele corresponde a essa figura aqui, ó. A tampa corresponde a essa figura. A sua lateral desse lado aqui, ó, tá onde? É essa que tá aqui no chão. Agora, olha só, essa outra lateral aqui, ó. Deixa eu colocar assim para ficar melhor para visualizar. Essa outra lateral, olha só, o que eu consigo fazer, ó. Agora eu consigo fechar, tá vendo, ó? Agora, olha só. Agora a gente consegue ver o que corresponde a cada coisa. Então, veja bem, o chão desse poliedro já está lá no chão, certo? A tampa dele é essa partezinha aqui que está querendo ir tampar, certo? E temos aí cada lateral correspondente. Então, na hora que eu volto ele aqui, ó, eu faço o quê? A planificação dele. Então, veja bem, eu posso fechar e posso voltar a fazer, no caso, a planificação dessa figura bem aí. Tranquilo, turma? Voltando aqui, ó, nessa parte. Então, essa planificação é a planificação desse poliedro. Temos aqui a planificação, no caso dessa pirâmide. Veja bem, olha só, eu tenho essa pirâmide bem aqui, ela tem a base quadrada. Então, olha só, o chão dela é quadrado. Então, nós temos um chão quadrado aqui. E todas as suas laterais é o quê? É um triângulo. Então, a gente consegue ver que é um triângulo. Se fazer isso no GeoGebra, professor, dá certo? Vamos fazer, olha só.
Vou abrir um arquivo novo, não gravar, certo? E vou pegar aqui, ó, uma pirâmide e fazer a planificação dela. Vou pegar 4, ligar aqui nesse 4, aqui nesse outro 4, vou lá nesse outro 4, e vou colocar uma altura dela de 5. Agora eu vou aqui, ó, e fazer a planificação dessa figura. Agora eu fiz a planificação dessa figura. Olhando ela de cima, deixa eu diminuir esse zoom e afastar isso daqui, certo? Deixa eu tirar essa partezinha aqui que fica melhor para a gente. Então, veja bem, aqui eu tenho a minha pirâmide planificada. Olha só, eu tenho a parte dela lá do chão, que é um retângulo, certo? E aqui na parte de cima. E aí, se eu quiser fechar ela, ó, eu consigo ver que ela vai se encaixar de novo as suas laterais lá, ó. Então, aí eu tenho a planificação. Se eu não quiser, eu posso voltar ela ao normal. Se eu quiser fechar, fechou. Beleza? Então, isso é a planificação dessa figura que está bem aí. Temos a planificação também dessa pirâmide aí, ó, que é uma pirâmide que ele chamou de poliedro D. E olha só, aquela figura que eu fiz aqui no GeoGebra, ela é uma pirâmide que tem as suas bases quadrangular, que é uma base quadrada. Nós também podemos ter pirâmide que a sua base seja o quê? Que seja, no caso aqui, um pentágono, que tem 5 lados aqui, ó. Então, aqui é a parte de baixo, certo? E aqui essa estrela, formou uma estrela, é o que? As laterais. E ela tem o quê? Um ponto em comum. Saiu aqui, deixa eu voltar. E ela tem esse ponto. Voltou, deixa eu ver. Aqui. E ela tem esse ponto em comum, que é essa parte aqui de cima. Então, eu posso classificar isso daqui como uma pirâmide. E essa pirâmide, ela está o quê? Planificada dessa seguinte forma. Belezinha? Alguma dúvida, galera? Deu para entender direitinho? Deixa eu ver aqui, se escreveram alguma coisa. Parece uma estrela ninja, parece. Parece uma estrela ninja. E aí, como é que foi? Deu para compreender direitinho? Alguma dúvida? Não. Sim. Sim? Qual dúvida? Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não. Não. Não? Nenhuma dúvida? Nenhuma? Caleb, nenhuma? Então, galera, a nossa aula de hoje ela é isso, é essa parte de conceituação. Então, o objetivo era, né, vocês conseguirem identificar o que é uma figura plana ou não. Professor, todo mundo... Eu? Até a 10h50. Sim, sim, mas eu vou encerrar um pouquinho antes hoje. Ah, tá. Ah, não. Mas só que eu não estou acabando agora, não, porque senão fica muito extenso aqui. E aí tem a parte que vocês têm que cobrir com os exercícios que a gente vai debater já já. E aí, pessoal, o que acontece? Essa parte aí, a gente trabalhou com figuras planas, no caso, figuras não planas, então vocês têm que conseguir identificar o que é uma figura plana, o que é uma figura não plana, certo? Depois, vocês têm que conseguir identificar os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles são divididos em 2 tipos de sólidos geométricos. São os sólidos geométricos, no caso, que são os corpos redondos e os poliedros. Então, olha só, os corpos redondos são todos aqueles que têm um formato arredondado, ou então eles nascem a partir de um círculo, certo? E nós temos os poliedros, né? Os poliedros, eles são compostos aí de... Deixa eu ver aqui. O que perguntaram? Vai postar essa live no... Vou postar ela depois para quem quiser assistir depois. Beleza? E aí a gente tem que identificar, no caso, os poliedros. Os poliedros, eles são divididos em 2 tipos. No caso, os prismas
e as pirâmides. Aí, trazendo para cá, ó, cadeira aqui. Deixa eu voltar aqui a apresentar a minha tela inteira, para a gente fazer agora um resumão do que eu falei. Então, a gente falou, no caso aqui, ó, de figuras. No caso, foi figuras, no caso, planas, certo? Foi a primeira coisa que a gente falou. Depois, falamos de figuras não planas. Beleza? Isso aqui foi a primeira coisa que a gente falou. Depois, a gente viu que as figuras não planas são conhecidas como o quê? Sólidos geométricos. Sólidos geométricos. Então, as figuras não planas são sólidos geométricos. Já os sólidos, que eu vou escrever aqui, ó, sólidos geométricos. Já os sólidos geométricos, eles são divididos em dois. Não é isso? Eles são divididos, né? Os sólidos geométricos são divididos, no caso aí, em poliedros, certo? São divididos em poliedros, certo? Já os poliedros, eles são divididos também em dois, em prismas. São divididos em prisma e também são divididos em quê? Em pirâmides. Em prisma e pirâmide. Então, é justamente isso que a gente tem em foco principal. Então, nossa aula de hoje, o foco principal foi entender as figuras não planas. Então, as figuras não planas são conhecidas como sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, certo? Os sólidos geométricos são divididos em poliedros. E os poliedros, eles podem ser o quê? Prismas ou então pirâmides, certo? E o prisma, ele tem a sua característica, né? No caso, olha só, quais são as características? Os seus lados opostos são iguais, o seu chão é igual, o seu teto. Já a pirâmide, ela tem um diferencial aí que é qual? Né? Ela tem um ponto em comum, né? A pirâmide, olha só, ela tem os seus lados, todos os lados são iguais e todos os lados eles são ligados ao quê? A um vértice. Certo? Todos os lados são ligados a um vértice. Belezinha, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar? Tá todo mundo 100%, então? Todo mundo tranquilo? Todo mundo entendeu? Entendido, capitão. Todo mundo entendido? Todo mundo entendido? Entendeu, Breno? Sim. Entendi. Sim, Vitor, senhor capitão. Vinícius Vitor, entendeu? Eu não vi direito. Entendi. Todo mundo compreendeu, né? Então é isso, galerinha. Olha, nossa aula de hoje, ela vai finalizar aqui agora, beleza? Esse conteúdo, para quem quiser anotar, tá lá na página 91, 92 e 93, certo? 91. Quer dizer, dá 89, 93. 89 a 95, certo? Como é só conceitos, o direcionamento é esse. Na nossa próxima aula aí, que for para passar a atividade, amanhã é feriado, né? Amanhã, infelizmente, não vai ter aula, né? Amanhã vocês não vão ter aula. Então, a gente encerra por aqui, beleza? Galera, eu quero dizer que foi um prazer inenarrável ter esse contato aqui com vocês. E até a próxima. Agora eu vou pedir que vocês desliguem aí, vocês têm que sair da sala primeiro do que eu, e eu saio por último, beleza? Ô, tio. Tchau a todos, bom Tio. feriado amanhã. Depois, quando você sair, a gente vai ficar conversando? Pode não. Por isso que eu tenho que sair por último, que vocês têm que sair. A leite. Bora, Vinícius, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau, Breno, tchau, João. Tchau. Tchau, tchau, Letícia. Tchau, Arthur. Vinícius Vitor, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Arthur.
Desenhando muito, Arthur, ainda?